Olá, caros telespectadores! Hoje estudaremos o primeiro capítulo do livro As Seis Lições de Ludwig von Mises. Este autor é uma figura ímpar no estudo do modelo econômico capitalista. Também é um dos criadores do alinhamento de ideias econômicas, denominado Escola Austríaca de Economia. Escola esta, uma das mais renomadas no estudo de modelos econômicos. O livro é baseado em 6 palestras, onde o autor esclarece todos os fatos que circundam este modelo econômico. O primeiro capítulo que estudaremos aqui, com o nome Capitalismo, busca esclarecer o contexto histórico-social, suas consequências, benefícios e efeitos da instalação do capitalismo. Começaremos esta análise pelo contexto histórico-social. No século XVIII, a Inglaterra tinha como sistema econômico o feudalismo. As principais características do feudalismo eram uma população predominantemente rural, com uma economia baseada no campo, estruturas fixas de classe, por exemplo, se nasce servo, se morre servo, sendo negado a evolução de classe por mérito, e sim apenas por sangue. Também é muito importante ressaltar que a população estava demasiadamente grande, ocasionada por um certo período de paz e uma relativa bonança de comida. Com este aumento desgovernado da população, não demorou muito para termos algumas consequências. As principais consequências desse grande aumento populacional foram a ausência de oportunidades de trabalho para as mesmas. Desta forma, elas se dirigiam a pequenos centros urbanos, onde não possuíam também trabalho, e desta forma viviam em situações de extrema pobreza. Nessa ilustração, é possível perceber a situação subhumana a que essa população aglomerada em centros urbanos estavam submetidas. Também é possível ressaltar que havia um alto número de crianças em ruas insalubres, sem ter educação, sem ter calçado nem alimentação correta. Veremos agora que tais condições foram o contexto perfeito para o surgimento do capitalismo. Essas boas condições foram formação de pequenos grupos com conhecimentos afins, tipo artesãos, coisas do tipo, com pequenas inovações, associada a dois outros fatores que são o capital para investir e a produção em linha de massa, foram as condições perfeitas para o surgimento do capitalismo. Essa produção em massa era feita por indústrias capitalistas, onde as mesmas produziam artigos acessíveis a toda a população. Antes, era apenas indústrias de beneficiamento que servia predominantemente à aristocracia, que tinha maior poder aquisitivo para adquirir tais produtos. Agora não mais. Outro ponto importante é que as mesmas pessoas que produziam alguns artigos também eram consumidores de outros. Logo, não havia diferença entre produtor e consumidor. Outro ponto muito relevante é a livre concorrência. Desta forma, vence o que entrega o melhor serviço ao menor preço. Outro fator de extrema importância era o capital. Capital este que fora conseguido com dinheiro poupado por parte da população em períodos anteriores. O mesmo era usado para financiar ideias e construir estruturas fabris, além da aquisição de máquinas, sendo fundamental para a consolidação do capitalismo. Posteriormente à instalação do capitalismo na sociedade inglesa, agora iremos analisar os efeitos na sociedade em questão. Os principais benefícios da instalação do capitalismo foram maior quantidade de emprego disponível, um aumento médio dos salários devido à demanda de mão de obra e, por conseguinte, houve um aumento na qualidade de vida. Com maiores salários e a popularização de produtos facilitadores e outrora inviáveis economicamente. Com vários benefícios do trabalho industrial urbano, houve um êxodo rural ou fuga no campo, movimento este conhecido como Landflucht na época.
Entretanto, houve alguns descontentamentos, como é possível perceber pela aristocracia rural, devido à perda de mão de obra e um maior dispêndio para pagar a mesma força de mão de obra que outrora era mais barata. Fenômeno este ocasionado pela lei da oferta e da procura, havendo um excesso de mão de obra anteriormente. O principal indicador para provar a falha nas críticas de Karl Marx ao capitalismo é o significativo aumento da expectativa de vida após o fim da primeira Revolução Industrial Inglesa. Karl Marx usa como argumentos para denegrir o capitalismo como se o mesmo trouxesse os baixos salários e a miséria à população. Entretanto, sem a consolidação desse sistema econômico, grande parte da população inglesa teria morrido sem alimentos e oportunidades. O capitalismo proporcionou que a Inglaterra mantivesse uma grande população esta insustentável pelo modelo econômico anteriormente vigente e com uma qualidade de vida consideravelmente superior às anteriores. Vocês poderiam me perguntar como conseguiu sustento para uma população maior sem ter matéria-prima necessária por isso. Conseguiu graças ao valor mercadoria agregado, ou seja, o beneficiamento de mercadorias e a troca por matéria-prima de países vizinhos.